Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Eu recebo no dia de hoje em nossa programação Rúbia Tamanini. Ela é mentora do método Sequoia, um evento que acontece em Itapema agora no mês de agosto. E ela está aqui em Nova Trento até para divulgar esse método, esse projeto para os neotrentinos. Rúbia, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os ouvintes do Nova Trento News, da Rádio Clube. É uma alegria estar conversando com vocês de algo que é tão precioso, que é o método Sequoia. Ô Rubia, eu sei que você mora em São João Batista, esse evento será em Itapema, mas você tem uma ligação muito forte com Nova Trento, né, Rubia? Com certeza. Eu nasci aqui em Nova Trento, eu sou natural de Nova Trento, e também o ensino fundamental 2 eu estudei aqui no Francisco Mazzola. São João Batista estava de greve, o colégio onde eu estudava, e o último ano eu concluí aqui, onde eu tenho dezenas de amigos aqui em Nova Trento. Ô Rúbia, vou falar um pouquinho desse método Sequoia. É um projeto seu, é um método criado por você. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rúbia. Na verdade, ele é um projeto de Deus. Sim. Ele é uma imersão feita por Deus. Por que eu falo isso, Hércules? Eu fazia parte da política, a maioria de vocês já me conhece. Foi vereadora? Vereadora, presidente da Câmara, secretária de Estado. Mas eu sempre estava em busca de algo que eu não estava plena, eu não estava feliz. E eu pedi para que Deus me mostrasse o propósito dele na minha vida. E Deus, ele me capacitou durante 30 anos em sala de aula, na educação. Não é fácil, né? Na educação de crianças e adolescentes. E eu não entendia qual era o propósito de Deus para a minha vida. E quando eu pedi para que eu enxergasse com os olhos dele o que eu não conseguia enxergar com os meus olhos, através de algumas pessoas, em específico Deltan Dallagnol, possibilitou então a execução desse projeto. Por que execução? Já aconteceu esse projeto, esse método Sequoia, numa outro nome, numa outra roupagem, desde o ano passado, quando eu orientava os pais dos meus alunos na dificuldade que nós tínhamos, Hércules, no dia a dia em sala de aula. Naquelas situações que os pais que estão me ouvindo, os professores que estão me assistindo, ficam angustiados. A não obediência, não conseguir fazer com que um filho não chore na porta da escola, na hora de guardar um brinquedo, na hora de tomar banho, na situação da adolescência, daquele adolescente que se tranca no quarto. Então os pais estão tendo muita dificuldade. E nessas dificuldades, com toda a experiência, eu sou especialista em educação infantil, educação especial, gestão escolar, e toda essa experiência possibilitou então que eu escrevesse o método Sequoia. É um método para pais e também tem a versão para professores, para a gente conseguir, para que nós consigamos ensinar, educar os nossos filhos, os nossos alunos com firmeza, mas sem perder o afeto. Isso é fundamental, porque hoje existem imersões, Hércules, para curar as nossas dores, tudo aquilo que foi falado, que nós ouvimos, que nós sentimos na nossa infância, porém, nunca foi nos ensinado a ser pais. Nós somos pais, nós somos mães, através da experiência de ter sido filhos. E muitas vezes nós vimos uma educação de autoridade com agressividade e a gente pensa, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Mas nós nos perdemos, a nossa geração se perdeu na permissividade. E resultado que nós estamos vendo é aí. As crianças que não têm a saúde emocional, nós estamos vendo várias reportagens de adolescentes que colocam vidro, caco de vidro, vocês devem ter acompanhado, no copo d'água da professora. Existem também situações de alunos que tiram parafusos da cadeira para que quando a professora senta, ela caia. Nós temos visto também os bullying que chega a tirar a vida. Adolescentes estão tirando a vida por aquilo que outras pessoas estão falando sobre ela.
Então o método Sequoia, ela trabalha essa identidade, fortalecer a identidade da criança no dia a dia. Não é aquilo que tu fala uma vez, é aquilo que tu fala na infância de uma criança sempre. E quando ela chega lá na pré-adolescência, na adolescência, ela não se sente pertencente da família, ela não se sente importante. E quando ela não tem esses sentimentos trabalhados na infância, ela vai se sentir pertencente para o tráfico de droga, que eles são mestres em fazer isso. Eles vão se sentir pertencentes na prostituição, eles vão se sentir pertencentes usando o corpo para expor nas redes sociais, eles vão se sentir pertencentes em estar tirando a vida de alguém, em estar tirando a sua própria vida para ter o poder, para se sentir poderoso, porque eles nunca tiveram o sentimento de pertencimento. E no método Sequoia, nós ensinamos isso. Nós ensinamos o que um pai, o que um professor, o que uma mãe pode para falar para o seu filho, para que ele tenha essa conexão de respeito, essa conexão de obediência, e para que preparem essa criança para um futuro. Essa é a maior bênção do Senhor, né? Filhos são a bênção do Senhor. E o que nós estamos fazendo com essa geração? Ô Rúbia, a gente sabe que você falou muito em professores, papel de professor, a gente sabe que não é educar filho de ninguém, mas instrução. Você sabe disso melhor que você é professora. Isso significa então, se a coisa está desse jeito, Rúbia, é porque o papel de casa não está sendo feito? Porque Sequoia, e isso que eu quero falar, a Sequoia, Hércules, ela é uma árvore, a maior árvore do mundo, e ela também, a Sequoia, a Hércules, é a maior árvore do mundo, e ela também, as raízes dela, ela em torno de 30 metros para a lateral. Por que eu falo isso para vocês? Porque a Sequoia, ela tem justamente esses 30 metros para a lateral, embora a raiz dela subterrânea, tem cerca de até 3, 4 metros apenas, para suportar todo um tronco de até 110 metros. É a maior árvore do mundo. Sim. E por que ela tem essas raízes para a lateral? Para dar suporte, para dar sustentação às novas árvores, a toda a floresta que está nascendo. Então, quando uma semente de sequoia cai e ela começa a nascer, existe todo um ecossistema preocupado com a árvore. É óbvio que a primeira infância, ela acontece dentro de casa. Quando a mamãe está amamentando, a comunicação que tem com os pais, mas muito antes disso, lá na Bíblia já diz que o bebê na barriga de Isabel pulou de alegria quando viu Maria, que Maria também já estava grávida. Isso porque a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, mas também é um livro de pesquisa, traz o que a neurociência diz. Que tudo que um bebê sente, tudo que a mãe sente, um bebê sente. Então, a primeira educação acontece sim, Hércules, dentro da família. Mas se a família está sobrevivendo, ela não está vivendo. Isso eu falo 95% das famílias brasileiras. Se está sobrevivendo, como que ela vai dar uma educação de qualidade, uma educação com firmeza? Tem muitos pais que não estão dando limites para os seus filhos, justamente porque o que eu falei anteriormente, ele viveu uma educação de agressividade, então ele acha que se ele chamar a atenção do filho, ele vai estar reproduzindo o ensinamento dos pais. E trabalha então a permissividade. Isso que acontece que quando a criança chega na escola, ela começa com uma frustração, porque a escola, as salas que nós temos hoje de modelo brasileiro são salas superlotadas. Infelizmente, não se consegue ter uma pedagogia da escuta, onde a gente ouve todos os alunos, consegue dar uma qualidade, uma atenção para todos os alunos, trazendo então, no último ano, um maior índice de atestados por saúde mental. Então é tudo um conjunto. Rúbia, mas eu sempre eduquei bem meus filhos, meus filhos estão numa escola de qualidade, e o meu filho então tem toda uma situação que foi o amiguinho que colocou ele no mau caminho. Se eu sou responsável pela educação do meu filho, eu tenho que ser responsável também pelas amizades do meu filho. Isso, o ecossistema sempre vence, né? Então, aonde o meu filho está inserido, eu tenho também responsabilidade. Até que idade, Rúbia? Hoje a ciência ela traz que com 25 anos
o córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui, que é responsável pela causa, pelo efeito, pelo pensamento, pelo agir, pelo racional, fica pronto até os 25 anos de idade. Então o pai sim é responsável pelos filhos, é responsável por tudo aquilo que ele ouve, pelo que ele conversa. Os pais têm que estar mais antenados nessas situações. Não é sobre culpa. O método Sequoia não é sobre culpa, é sobre consciência, sobre tudo aquilo que às vezes nós não percebemos e que está debaixo dos nossos olhos. Então o método Sequoia, como eu já falei, ele é um presente de Deus, ele é inspirado na palavra, mas ele também é inspirado, feito através da ciência, da neurociência, de muito estudo, de muita pesquisa, do conhecimento de mais de 30 anos que o Senhor me possibilitou ter em sala de aula. Rúbia Tamanini é a minha convidada de hoje, falando sobre o método Sequoia.